Timânio inicia numa noite sombria e chuvosa numa antiga residência chinesa. Vários homens de roupas pretas estão alinhados. Alguém perguntou se há alguém lá. Uma poça se formou devido à constante chuva. Há uma criança suja de pé sob a chuva. Ele ficou diante das pessoas de roupas pretas. A maneira como eles ficam lá é inquietante. Um homem de olhar vermelho encarou o garoto, ponderando sobre como alguém reside na Academia Marshall que está fechada. Ele chamou o garoto de jovem guerreiro e pediu permissão para passarem a noite ali, evitando a chuva. O garoto os observou. Ele está pensando quem são essas pessoas. Apesar de ser apenas uma criança, eles o cumprimentaram educadamente, o que o surpreendeu. Ele pensou que talvez essas pessoas o vejam como um jovem taoísta que guarda a academia de fechamento. Ele o saudou de volta porque pensou que talvez não sejam pessoas ruins. Ele respondeu que ele também se estabeleceu na academia fechada há alguns anos, para que os homens também possam ficar onde quiserem. No entanto, ele apontou o pavilhão que ele está usando e pediu que eles usassem outros lugares. Além disso, os homens agradeceram ao jovem guerreiro por sua hospitalidade. O líder das pessoas instruiu a todos a não se aproximar do pavilhão dos jovens guerreiros e se abrigar em outros lugares. Ele perguntou se eles entenderam, todos responderam sim, eles foram encontrar seu espaço. O garoto leu a palavra em sua manta e dizia Tang. Ele se perguntou se eles eram todos do mesmo clã. Ele está curioso sobre que tipo de pessoas eles são, mas ele tem coisas mais importantes a fazer agora. Ele entrou no pavilhão. Ele está ocupado porque é hora do jantar para as crianças. Quando vimos o garoto estar feliz, o humor sério mudou. Este é o nosso protagonista principal, aposto que você adorará. Volte para a recepção. Ele chamou todos para comer com emoção. Há um vaso grande. Ele abriu alegremente a tampa e havia um pequeno grilho marrom como um inseto. O garoto disse que estava quase atrasado, então esses insetos devem estar morrendo de fome. Ele abriu outra panela. Contém essa aranha grande e fofa chamada tigre de terra negra, uma tarântula nativa de Hainan, China. Esta é uma espécie grande que cresce até 20 centímetros, e suas listras únicas lembram um tigre preto. Ele pegou um inseto com um pauzinho para alimentar o preto. Enquanto o alimentou, ele disse que não podia imaginar sobreviver se esses caras não estivessem lá. O preto mordeu o inseto. O garoto ficou satisfeito com sua reação. Ele está fascinado por esse cara do tamanho de uma unha, já derramou a casca 2 vezes e cresceu assim. Ele está tão feliz que o negro tem se encheu. O próximo é que o garoto abriu uma gaveta. Ele revelou um lagarto laranja com listras brancas. É um geco de caverna pertencente. Da mesma forma, essa espécie nativa é caracterizada por listras no corpo e na cauda. O garoto disse que era tão difícil conseguir porque não tinha dinheiro na vida anterior, mas se ele for fora agora, ele pode encontrá-los em todos os lugares. Sua vida está cheia de diversão assistindo-os. Ele alimentou o geco e foi mordido quando gritou alto. Ele balançou os dedos para sacudi-lo, mas ainda mordeu. Este momento também lembrou ao nosso MC o que aconteceu com ele antes de tudo isso. Antes de ocupar esse corpo, a pessoa era um streamer muito popular, com exatamente 1.000 de assinantes fiéis. Ele é um biólogo profissional chamado Spice Fabril. Seu conteúdo principal são insetos venenosos e animais venenosos. O problema é que ele realizou uma transmissão ao vivo para comemorar 1.000 assinantes. As 10 víboras mais perigosas do mundo, entre elas a mais perigosa, a mamba negra, foi considerada a mais agressiva, e a viagem à África para encontrar foi a sua morte. Ele disse aos espectadores que ele não o tem e não é fácil de encontrar. Ele decidiu fazer uma pausa e ir procurar novamente. Os espectadores afirmaram que aguardariam por ele. Ele estava tão exausto que não conseguiu achá-lo no bate-papo. As pessoas estão preocupadas com o fato de ele ser mordido em sua casa. Ele não conseguiu encontrar o mamba preto que, por mais que ele procurasse, estava enrolado na geladeira. Ele foi mordido em um instante enquanto estava na TV ao vivo e nosso garoto morreu imediatamente. Agora volte ao tempo presente. Ele pensou que isso aconteceu depois de procurar esforços. Ao mesmo tempo, o idoso de manto preto ficou do lado de fora da porta do pavilhão. Ele bateu e chamou o jovem guerreiro. Nosso MC abriu a porta e perguntou se há algo errado. O homem respondeu que gostaria de agradecer a ele por lhes dar abrigo na chuva. Ele o convidou para jantar juntos desde que pegaram um veado. Ouvir isso deixou o garoto animado. Ele gosta de carne. Durante esse tempo, a única carne que ele podia comer eram cobras e lagartos. Ele aceitou feliz o convite e foi onde os outros estavam. Eles colocaram uma fogueira. Eles estavam reunidos ao redor dele enquanto assistiram os veados cozinhados. O velho viu como o garoto estava bavando quando o viu. Ele disse ao garoto que o veado levaria tempo para cozinhar. Ao mesmo tempo, ele perguntou se poderia fazer algumas perguntas.
O garoto se sentiu envergonhado de ser pego olhando para o veado por muito tempo. Ele permitiu que o ancião faça perguntas. Ele perguntou se o garoto vive sozinho e sua idade. O garoto não tinha certeza se tem 14 ou 15 anos. O garoto decidiu inventar uma história como se ele acasitara bater na cabeça quando era criança, por isso não se lembra muito. O ancião perguntou se ele ficava lá sozinho. Ele respondeu sim, porque não tem talento, ele apenas pegou cobras e vendeu peles para ganhar a vida. O velho não acredita que ele faça uma coisa tão perigosa. Ele respondeu que estava acostumado. Alguém trouxe a parte cozida para eles comer primeiro. Um velho disse que o jovem guerreiro deve ter fome. Ele agradeceu ao ancião. O garoto disse que ele não comeu carne há muito tempo. Ele morreu a carne e parecia muito feliz. Ele pensou que isso era felicidade na sua mente. Os idosos o olharam alegremente. Eles disseram ao garoto para ouvir enquanto ele come. O velho revelou que eles estavam procurando algo e perguntou ao garoto se ele viu algo estranho. O ancião discutiu se ele poderia dizer isso. O velho de cabelos brancos disse ao patriarca que, como devem ao jovem guerreiro, pode ser bem dizer a ele. E como o garoto pode não saber disso, não há chance de ele ter problemas, e como ele vive sozinho, ele não vai contar a ninguém. O patriarca concordou com seu pai. Ele começou a dizer: eles vieram encontrar um centipés com uma mancha azul no corpo. O garoto ficou surpreso ao ouvir que eles chamaram de ponto azul. É grande, então eles acharam que o garoto poderia ter visto. O garoto perguntou quão grande era. O patriarca respondeu que, se for um adulto, poderia facilmente engolir alguém tão grande quanto um jovem guerreiro. O garoto ficou pálido quando ouviu falar de um centipés tão grande que pode engolir uma pessoa. O garoto achou que ele pensava que ele voltou para trás por 100 anos, pois ele poderia estar em um mundo diferente. O homem de cabelos brancos disse a ele para não se preocupar porque eles estão prestes a pegar essa coisa. O garoto perguntou se eles querem pegá-lo e criá-lo. Os anciãos estavam confusos com a parte da criação. O velho de cabelos brancos estava divertido. Ao final ele abriu um largo sorriso. Eles acharam que a ideia de criar um centipés azul era divertida. O patriarca comentou que o jovem guerreiro era tão engraçado. O ancião de cabelos brancos respondeu que eles não poderiam criá-lo. Eles planejam usá-lo como remédio. O garoto estava confuso porque achava que eles eram traidores, mas agora ele está pensando que eles poderiam ser traficantes de drogas. Ele perguntou como os centípedes poderiam ser usados como remédio. O homem branco respondeu que sua neta estava deitada na cama com uma doença grave. O núcleo interno desse centipés é a única coisa que pode salvar sua neta, então eles estão tentando encontrá-la. O garoto estava tentando juntar as peças e o patriarca confirmou sua suspeita. A neta do velho branco é sua filha. Para o garoto, parece que eles querem alimentar a garota de qualquer coisa, porque ela está à beira da morte. Ele não acha que os centípedos possam ser usados como remédio, mas não há nada que os pais não possam fazer por seus filhos. Embora ele sentisse pena pelos centípedes desde o convite dessas pessoas, decidiu prestar ajuda. Ele começou a falar sobre o centipés, e o patriarca imediatamente perguntou se ele o viu. Ele respondeu não, mas acrescentou que, embora não saiba o que é uma mancha azul, ele pode ter uma ideia onde eles podem encontrá-la. Embora ele fosse picado por uma cobra, ele estava mais confiante do que qualquer outro. Em termos de animais venenosos, entre as aproximadamente 8,7 milhões de espécies, cerca de 20 mil espécies são conhecidas por ser venenosas, e ele tem cada uma delas na cabeça. É claro que essas centípedas não são uma exceção em termos de animais venenosos. Tudo está na palma da mão de Faber Picante. Ele é realmente uma enciclopédia de centipés. Nosso MC lembrou todo o seu conhecimento sobre centípedes e parecia que ele estivesse literalmente abrindo um livro. Ele verificou as páginas e, depois de alguns segundos, acabou fechando. Ele encontrou o que está procurando. Mais uma vez, é somente uma representação mental. No tempo presente, ele informou aos anciãos que talvez saiba onde encontrá-lo. Esses caras ficaram surpresos e perguntaram onde nosso MC pensou nisso. Ele perguntou sobre as áreas que os anciãos já procuraram. Eles procuraram para o norte e leste da academia, principalmente durante o dia, e se concentraram na beira do rio no norte. O garoto não ficou surpreso porque eles não conseguiram encontrá-lo. Ele disse a eles que você não conseguiu encontrá-lo. O ancião questionou o que ele queria dizer. Claro, pediram para ele explicar. Os centípedes pertencem à classe Arthropodophyllum e Chilopoda, por isso têm um vasto território, e sendo de sangue frio, precisam de abrigo para a regulação de temperatura e umidade. Outro fato curioso é que, ao contrário da maioria dos insetos com camada à prova d'água, os centípedes têm baixa impermeabilidade e soltam as cascas, por isso evitam locais muito úmidos. É um animal que precisa de alta umidade, mas não gosta de lugares úmidos, mas não pode sobreviver muito sem água. Portanto, é menos provável que o centipés de mancha azul seja encontrado na selva ou à beira do rio.
Os anciãos não podiam acreditar, ele achou que os centípedos preferem lugares como rachaduras de madeira podridas. O garoto informou-lhes que podiam ver pequenos lá, mas eles estavam procurando um grande. Para os grandes, eles não podem ficar na selva ou nas rochas à beira do rio, porque assim eles não podem se esconder. Os anciãos olharam um para o outro e assentiam. Como comunicação não verbal, eles perguntaram onde poderiam encontrar os centipés. Ele disse ao garoto que se eles encontrarem, ele lhe dará uma grande recompensa. O garoto sorriu. Ele apontou para o oeste. Sugeriu investigar nas montanhas rochosas ao oeste, onde os centípodes descansam sob rochas aquecidas durante o dia e se movimentam à noite. Algumas horas depois, as pessoas procuraram minuciosamente nas montanhas rochosas. Os patriarcas ficaram acima de uma rocha alta e estreita. Ele olhou atentamente. Um homem se aproximou dele e sugeriu que o jovem guerreiro poderia estar errado. Ele disse a todos para terminar. Ele ordenou uma seta de sinal e reuniu a equipe de busca. A flecha foi disparada. As pessoas se reuniram ao redor da fogueira. Eles estavam todos exaustos, mas ainda esperavam que o jovem guerreiro estava certo. Eles se perguntaram por que não conseguiram encontrar o centipede, mas de alguma forma acreditavam no jovem guerreiro, pois ele parecia inteligente. O patriarca ficou quieto, e eventualmente com uma expressão dolorosa no rosto, ele disse que sua filha Huiyun era considerada o talento mais excepcional da história da família Tang. Ele perguntou se o céu a abandonou. De repente, alguém anunciou que o grande patriarca havia voltado. O patriarca o recebeu de volta. Eles se reuniram ao redor da fogueira. O grande patriarca perguntou ao patriarca se ele não conseguiu encontrá-lo. O patriarca respondeu sim. O patriarca perguntou se o patriarca também falhou. Ele respondeu sim. É possível que o Ian resista por até 3 meses. Ele questionou se eles poderiam achar o centípede em 10 dias. Eles ficaram em silêncio. O patriarca sugeriu explorar o sul amanhã, já que não encontraram vestígios lá. O grande patriarca concordou que eles não encontraram vestígios. A partir dessa declaração, o patriarca percebeu algo. Ele riu alto, surpreso por ter deixado passar isso. Ele disse que eles estão no lugar certo, afinal. O patriarca perguntou se ele notou alguma coisa. O grande patriarca respondeu não, assim como o patriarca disse que não sentiu nenhum traço ou presença. O patriarca estava confuso. O grande patriarca explicou que a ausência de vestígios deu-lhe a sensação de presença. Ele perguntou ao patriarca se havia visto vestígios nos últimos 3 dias e respondeu: não, nem sequer um animal. Escarme ou marca territorial. Foi quando o patriarca percebeu. O grande patriarca respondeu que era exatamente como era. É ilógico que não haja vestígios de um animal nesta montanha, e o patriarca refletiu sobre o animal territorial. O patriarca suspeitou que todos fugiram ou se tornaram alimentos para os centípedos. Ele bateu no ombro do patriarca e garantiu que o centipés azul estava definitivamente lá. Eles ficaram certos de que poderiam salvar Huyen. O patriarca tinha uma expressão triste, mas esperançosa de um pai no rosto. Então eles sentiram o chão tremer. Eles ficaram alerta. Eles entraram em pânico quando as rachaduras no chão apareceram. A área ao redor da fogueira desmoronou inesperadamente. Ele se levantou do chão. Eles estão todos confusos sobre o que está acontecendo. Um membro começou a sair do solo. Eles assistiram ao aparecer outro. Eles apontaram para a criatura que emergia. Eles estavam assustados e até o grande patriarca estava nervoso. Vários membros se levantaram. É o maldito centipés de mancha azul e o homem é definitivamente enorme. De volta à academia, nosso garoto reclamou como era tão bagunçado. Ele começou a imaginar o tamanho do centípede porque o barulho era imenso. Ele comentou como ele disse a eles para procurá-lo, mas eles estão virando a montanha de cabeça para baixo. Ele ficou surpreso com um centipés grande o suficiente para engoli-lo inteiro. E como ele é um Pokémon venenoso, ele achou que realmente queria vê-lo na montanha rochosa. No final as coisas se acalmaram. Eles derrotaram o centipés da mancha azul, mas não sem ser ferido. Eles também tiveram um núcleo. Esta é uma gema azul em uma caixa de madeira. Esses homens choraram. Agora que eles finalmente poderiam salvar Huayun, o patriarca pediu ao pai que fosse a Sichuan primeiro para tratar os guerreiros feridos. O grande patriarca estava confuso. O patriarca explicou que o rancor é esculpido no sangue e o favor é esculpido na pedra, e é assim que eles vivem. Resumidamente, ainda tinham várias tarefas a cumprir. O grande patriarca finalmente percebeu isso. Ele admitiu que quase cometeu um grande erro apenas se concentrando em Huyen. O grande patriarca concordou com o que seria certo receber o jovem guerreiro como convidado e dar o que ele quer. O patriarca ordenou que o guerreiro ferido recebeu tratamento na vila, enquanto visitava o jovem guerreiro.
O pensamento de que o jovem guerreiro também estava curioso sobre as notícias veio à sua mente. Mas estamos aqui. Vemos nosso garoto acariciado casualmente por esses 3 Pokémon amarelos. O jovem guerreiro está com um dilema. Ele acabou de se tornar o pai do Centipés Azul. 3 deles parecem lagartas. Eles são muito fofos e adoráveis, especialmente a maneira como se esfrejam no rosto do jovem guerreiro. Quando o garoto olhou para o painel, algo lembrou-lhe. Quando ele chegou em casa, ele limpou os ovos e os colocou no banco noturno, e quando acordou, todos tinham eclodido. Um centipés deitou alegremente na cabeça do garoto. O garoto sente isso, mas não esperava que ele eclodiasse rapidamente. Ele olhou para eles enquanto bebeu e tentou remover os ombros, mas havia um problema. Eles se apegaram a ele e não desceram porque o consideraram como seus pais. Um pequeno resumo do que aconteceu ontem à noite. O garoto estava tão curioso sobre um novo tipo de centipés tão grande que podia engoli-lo. Ele disse a si mesmo que se suportasse isso, ele não é um fader picante. No escondite da mancha azul que encontrou, ele procurou e chutou rapidamente um inseto. Ele ficou chateado porque não conseguiu conter sua curiosidade e sua tocha caiu desde que perdeu o equilíbrio, mas ele ficou aliviado. Os 3 ovos que ele recebeu, estamos todos seguros. É bom que a chuva pare ou ele não conseguir um único. Então ele percebeu algo, não era o momento de ser assim. Ele imediatamente se levantou e voltou rapidamente para limpar os ovos. Ele colocou os ovos na cintura e disse a esses ovos para esperar mais tempo e ele certamente os banhará em breve. De volta ao tempo presente, embora ele não possa ver a mancha azul viva, ele está feliz por salvar os ovos restantes. Ele pediu aos caras para lhe dar um pouco de espaço. Ele sabia que não era necessário fornecer-lhes comida, porque eles não comiam até que fossem molidos 2 vezes, mas é uma dor, porque eles continuam se apegando ao corpo dele. Então teve uma ideia. Se ele for na água, esses caras o deixarão em paz. Decidiu tomar um banho e estampou um sorriso no rosto. O carinho provavelmente não sabe o que significa, mas tremeu. Algumas horas depois, o patriarca chegou à academia. Ele caminhou em direção ao pavilhão. Bateu na porta e perguntou se o jovem guerreiro estava lá dentro, porém não obteve resposta. Ele esperou. Estendeu a mão até o botão e decidiu adentrar. Ele olhou em volta e viu ervas e frascos, até remédios. Isso o fez pensar se o jovem guerreiro é um médico. Ele pensou como era rude entrar na sala sem permissão. Ele decidiu voltar mais tarde, mas ouviu um sonho de rondo. Isso chamou sua atenção. Está vindo de um vaso. Ele virou-se para trás e abriu a panela. Ele ficou surpreso ao ver o que está dentro. É uma aranha. Então sua atenção se voltou para a gaveta. Ele puxou um para abrir e viu um geco. Ele olhou em volta e verificou outro painel com besouros. Além disso, existem também alguns ovos e várias cobras secas. É surpreendente que ele não conseguia entender como o jovem guerreiro estava criando animais venenosos e seus descendentes. Até o clã Tang, que conhece as criaturas venenosas, só conseguiu extrair o veneno. Eles não conseguiram encontrar uma maneira de aumentar os ovos dessa maneira. Ele pensou que salvou a vida de sua filha através de um pequeno encontro sortudo. Mas a verdadeira sorte é encontrar o próprio jovem guerreiro. O jovem guerreiro o viu e o chamou. O jovem guerreiro estava preocupado com o fato de o braço ser machucado pelo velho porque o braço estava curado. O ancião respondeu que não era grande coisa. Ele disse ao jovem guerreiro que tinha que lhe dizer algo, mas foi cortado no meio da frase porque sentiu uma energia ominosa. A entrada atrás do garoto explosou. Lentamente, uma silhueta de cabeça surgiu. Quando o corpo foi revelado, parecia uma silhueta de um ogro. Ele tem um olho e o lado esquerdo do rosto foi queimado. De imediato, o ancião empurrou o jovem guerreiro, instruindo-o a correr. O jovem guerreiro ficou surpreso e confuso. O monstro emitiu um som estrondoso, parecendo pronto para atacar. Então deu um passo. Seu movimento é rápido. Ele atacou com a mão. O velho bloqueou com um braço não ferido. Isso é realmente doloroso. Então o monstro empurrou o velho para trás e o enviou voar. A área estava tão cheia de poeira que fez os idosos tossirem. Ele também tossiu sangue. Ele descreveu o monstro como um pai. Ele disse ao jovem guerreiro para correr, mas quando a fumaça se desapareceu, revelou que o jovem guerreiro foi sufocado e levantado pelo monstro no ar. O jovem guerreiro tossiu e o monstro riu alto. O monstro disse que ouviu dizer que o bastardo do clã Tang vieram para Hainan. Ninguém esperaria que o filho dos inúmeros venenos soberanos divinos fosse ferido e sozinho.
O ancião respondeu que não sabia quem era e perguntou por que ele estava sendo alvo com o jovem guerreiro. O monstro perguntou se ele não podia dizer com o rosto e o punho. Ele se apresentou como a mão sanguínea Rikasa Takunyang, e foi o pai mais velho que o fez parecer assim. O ancião reconheceu o nome e ouviu dizer que o homem foi atingido na cabeça com uma palma venenosa e caiu do penhasco, mas ele ainda estava vivo. O ancião disse a ele que o jovem guerreiro não tinha nada a ver com ele, então ele pediu que ele soltasse o jovem guerreiro, e em troca, o ancião ofereceu sua vida. Mas Eunhyang não queria. Ele prometeu matar qualquer pessoa que escovasse as roupas de Tanklands. Na sua cabeça, o velho amaldiçoou o malvado demônio. Neste cenário, o demônio é um exímio artista marcial que provoca danos ao mundo. Parece que Eunhyang não tinha intenção de deixar o jovem guerreiro ir. Nosso MC ficou pálido devido à falta de ar. Eunhyang riu e disse para ele morrer. O jovem guerreiro implorou fracamente por sua vida. Ele implorou. Nesse ponto, ele já estava a alguns segundos de atingir seu limite. De repente, apareceram 3 olhos ferozes. Os 3 pequenos centípedes correram no braço de Eunhyang. É hora de exibir que esses bebês fofos, mais ferozes, atacaram e morderam esses bundos feios por todo o corpo. O Yang ficou confuso ao ver os centípedes. Ele largou o jovem guerreiro e ficou furioso, gritando que, mesmo sendo centopeias, elas não poderiam feri-lo. De repente, seu pescoço ficou violeta e ele tossou sangue. Ele imediatamente caiu no chão. Ele estava gemindo de dor. Nosso garoto ficou surpreso e confuso por ter morrido. Ele se mudou e confirmou ao velho se era uma pessoa ruim. O ancião que viu tudo ficou confuso. Quando ele percebeu que o jovem guerreiro não era apenas um convidado, sua mandíbula caiu e se transformou em um sorriso enorme. O ancião pensou que esse jovem guerreiro definitivamente deve se tornar membro do clã Tang. Alguém suspirou alguns dias depois que o sindicato entrou em colapso. O jovem guerreiro está cuidando do velho. Ele colocou um pano molhado na testa do ancião enquanto o homem dormiu. O ancião agradeceu a ele. O jovem guerreiro respondeu que, em vez de agradecer a ele poderia dizer onde seus companheiros estão e ele vai verificar. Mas então ele percebeu que não podia deixá-lo em paz, mas eles não poderiam chamar um médico. O velho disse a ele para não se preocupar, ele se recuperará depois de descansar alguns dias. O garoto ficou chocado com o quão calmo o homem estava depois de tossir tanto sangue. Ele disse ao velho para parar e disse quando ele estivesse em condição crítica. O ancião respondeu que ele estava bem porque era um artista marcial. O jovem guerreiro não tem conhecimento algum sobre isso. Ele perguntou se esse é o tipo que voa e atira bolas de fogo. O velho riu e disse que nem todos podem fazer isso, mas é uma maneira de dizer Spice. Faber ficou surpreso. Outra coisa fez ele reconhecer que estava realmente em um mundo diferente. Caso contrário, um centipés tão grande quanto uma casa não faz sentido. O ancião disse que devia sua vida ao jovem guerreiro. Ele salvou sua vida e, apesar de estar nessa condição, se apresentou formalmente. Ele é Tang Cheolson do clã Sichuan Tang. Finalmente, nosso MC também se apresentou. O nome dele é Wei Ryong. Jovem Cheolson sabia que Wei significa pequeno e Ryong significa dragão. Este é um bom nome. Então, Olson disse que ele queria fazer tantas perguntas. Sorayong disse para continuar. Ele perguntou se aqueles eram centípedes venenosos em seu corpo. Sorayong esfretou um centipés em sua barriga e respondeu sim, já que eles são centipés de mancha azul. O choque fez Chael-san se levantar da cama. Ele perguntou se Sorayong os domou e como ele fez isso. Chael-san continuou dizendo que enquanto esperava por ele viu outras criaturas venenosas também. Ele perguntou se ele também estava criando essas pessoas. Sorayong respondeu que vai ser uma longa história. Ele perguntou se ele está bem com isso. Cheolson respondeu que não se importa. Sorayong começou com o ovo da mancha azul. Quando ele concluiu sua história, Cheolson confirmou com ele se ele a criou de um ovo. Sorayong respondeu sim, como ele podia prever aproximadamente quando ele incubaria na cabeça de Cheolson. Isso é algo que ele não podia entender. Como o garoto fez isso? Sorayong pediu que ele esperasse um pouco. Nosso MC foi em direção a uma das gavetas. Ele pegou 2 lagartos e orgulhosamente disse ao ancião para dar uma olhada. O primeiro lagarto tem corpo marrom com listras amarelas e uma cauda listrada de branco. É um lagarto listrado comum. Então, ele fez 2 lagartos com listras brancas maiores na raça de cauda, então o outro tem apenas 2 cores. Ele tem um corpo marrom e cauda branca, sem listras. O Cheolson perguntou se o que ele está a dizer é que ele criou essa cor. Sorayong corou e respondeu alegremente que sim, ele achou que era bonito. Cheolson se calmou e perguntou se o jovem guerreiro comparou-os com um veneno forte para criar um veneno mesmo. Sorayong respondeu, hein?
Ele pensou que teoricamente isso é possível. Então ele explicou ao ancião que se soubessem qual veneno é mais forte, provavelmente seria exequível. Quando Kielson exclamou, ele não terminou. Realmente, isso é possível. Essa intensa reação imediatamente chocou Soryang. Chilson disse a ele para se tornar parte de sua família. Soryang está confuso agora. Chilson o tentou, dizendo que se ele se juntasse a eles, aprenderia todas as suas artes marciais e teria acesso a elixires, ervas e todos os tipos de venenos. Chilson disse a ele que alguém como ele poderia até capturar ou criar as lendárias 10 grandes criaturas venenosas nas planícies centrais do mundo marcial. Se isso não for suficiente para influenciar o coração de um jovem, o velho até acrescentou que não se gabaria, mas compartilhou uma das 3 flores da planície central. Sua filha Soryang gritou, "Espere!" Soryang perguntou o que ele acabou de dizer. O filho da prisão estava divertido. Ele mencionou que mesmo sendo jovem, ele continua sendo um homem. Ele continuou falando sobre as flores da planície central, mas Soryang o cortou e disse para esquecer as flores. Soryang levantou o tópico sobre as 10 grandes criaturas venenosas nas planícies centrais. Ele perguntou se eles eram incríveis como um centipés de mancha azul. Claro, o Olsen respondeu. Eu disse a ele que o centipés azul é impressionante, mas é mais baixo em comparação com as 10 grandes criaturas venenosas na planície central. Desde um escorpião gigante até um sapo dourado que brilha como ouro, qualquer coisa que o jovem imagine é ainda mais grandioso. Olsen sorriu e parecia estar convencendo o jovem com sucesso. Soryang parecia animado e tem olhos brilhantes. 2 dias depois, um membro do clã Tang ficou surpreso ao descobrir que a mão sanguínea Hakasa Takunyang apareceu. Chilson respondeu que parecia que Unyang estava escondido e polido suas artes marciais. Ele está num nível quase ao do seu pai. Então os homens do clã Tang perceberam algo. Se o patriarca enviou o homem à sua morte, poderia ser que ele atingiu o reino de 10.000 venenos. Eles o parabenizaram. O patriarca respondeu que não. Ele informou-lhes que o jovem guerreiro foi quem matou Unyang. A mandíbula dos membros do clã Tang caiu. Um homem imediatamente segurou a mão do jovem guerreiro. Eles agradeceram a eles por salvar o patriarca do clã Sichuan Tang. Perguntaram se ele era um ancião que rejuvenesceu magicamente. Soryang estava confuso. O ancião percebeu um mal-entendido, então pediu a Soryang para mostrar a eles. Os membros do clã Tang sabiam o que significava, mas Soryang bateu no peito e pediu que os caras saiam. Os membros do clã Tang assistiram às roupas de Soryang roncando, e 3 lindas centipés espiaram. Todos ofegaram ao ver isso. Os carinhos rastejaram para fora. O membro do clã Tang sabia que era um centipés. O patriarca detalhou que era um centípede de mancha azul. Esses pequenos centípedes libertaram-se de Unyang. Eles perguntaram sobre o veneno. Ele pode domar um, é incrível. O patriarca explicou que foi por isso que ele decidiu aceitar o jovem guerreiro como um dos seus próprios. Mas Soryang disse que pensaria mais sobre isso. Um membro do clã disse a Soryang que esta é uma ótima oportunidade. O patriarca disse que deveria se levantar agora, porque tinha a sensação de que não deveria chegar atrasado. Soryang indagou se ele ainda estava procurando por algo. Chilson ficou quieto por um momento. Então ele começou a explicar que a mão sanguínea Hakasataku jovem praticou artes marciais chamadas garras venenosas de mão sanguínea. Esta é uma arte diabólica, e as pessoas precisam de sangue humano e medula óssea para atingir um certo estágio. O Soryan acha-se muito assustador. Chilson elucidou que, caso Unyang tenha deixado algum pergaminho secreto ou discípulo, eles precisariam tratar disso a fim de eliminar qualquer ameaça futura e assegurar que tais cruéis artes marciais nunca retornem ao mundo marcial. Além disso, se alguém for capturado, eles também precisam ajudá-los. O patriarca perguntou se o jovem guerreiro os ajudaria. Afinal, ele está familiarizado com a geografia da ilha de Hainan. Soryang parecia sombrio. Ele pensou nisso, e ingressar no clã Tang significaria uma posição ao longo da vida. Se você pensa nisso, é uma regra de polegar verificar a atmosfera da empresa e o caráter do chefe durante um estágio. Soryang concordou em ajudar assim que o patriarca se sentiu melhor. Eles afirmaram que ele fez a escolha certa. Soryang respondeu que isso significava salvar vidas. Então, é claro, ele ajudaria dentro de sua cabeça. Seu plano é usar completamente a oportunidade para descobrir que tipo de lugar é o clã Sichuan Tang. Afinal, pessoas qualificadas sempre entrevistaram suas empresas. Chilson demorou 3 dias para se recuperar. Eles pararam em uma vila perto da academia abandonada de Marshall para encontrar a base da mão sanguínea Rakshasa Takunyang. Eles perguntaram se havia pessoas desaparecidas. Um velho compartilhou que cerca de 1 ou 2 pessoas desaparecem na selva todos os anos, mas não houve desaparecimentos periódicos.
Olson estava pensando profundamente. Eles agradecem ao chefe da vila por lhes contar a vila. Respondeu que não era nada. Tenho a honra de ajudar o famoso patriarca do clã Sichuan Tang. Eles se desculparam. Infelizmente, eles não encontraram nenhuma pista importante. Eles passam pela floresta. Soryang perguntou a Olson que não há nada especial na vila. Olson explicou que quando Unyang os encontrou e se revelou, estava em torno dessa área, mas não foi fácil de encontrar. Soryang também achou estranho sem vestígios. Ele lembrou o que o bastardo disse. Isso o fez perceber algo. Ele perguntou ao velho se lembrava do que o bastardo disse quando apareceu. Olson respondeu: não é realmente. Soryang lembrou-se de que Olson foi enviado pela palma de mãos de Ouyang naquela vez. Ele disse a ele que o bastardo disse que ouviu dizer que o bastardo do clã Tang viu para Hainan. Em outras palavras, Yang falou sobre alguém informando-o. Então é simples, eles só precisam verificar onde o clã Tang passou em Hainan. Soryang sugeriu que eles andassem com o retrato de Unyang e eles poderiam descobrir. Eles olharam para o jovem de forma desconcertada. Eles o acharam incrível. Se Unyang disser algo assim, ele deve ter ouvido de alguém que viu o clã Tang. As coisas se tornaram mais fáceis para eles. Eles partiram imediatamente. Eles chegaram a uma vila. Parece sombrio. Um membro do clã Tang relatou que, de acordo com o que ouviu no porto em Hainan, essa vila parece ser a... O ancião respondeu que esse é o lugar onde os Hawaii vivem. Eles decidiram ir para a vila, esperando que essas pessoas não fossem hostis a elas. Os moradores parecem sem vida. O clã Tang perguntou se alguém estava disponível. Isso chamou a atenção do morador. Eles viram o clã Tang. Eles perguntaram o que os Han estavam fazendo lá. Um velho que pode ser o chefe da vila se aproximou deles. Ele segurou a mão de uma garotinha e 2 guardas estão atrás deles. Eles parecem todos doentes. Olson se apresentou desculpe assistindo-os conversar. Ele também notou como a criança parece fraca e a vila não tem vida. Então ele pensou em algo. Outros moradores estavam abaixados. Eles parecem ter tomado algum medicamento. O chefe da vila respondeu que ninguém desapareceu e nada especial aconteceu na vila deles. Ele disse a eles para sair. O ancião argumentou que, em comparação com o número de casas, ele foi cortado no meio da sentença, quando o chefe da vila disse a eles que não deveriam se interessar. Mais uma vez foram ordenados a regressar. Olson e Soryang ficaram chorados. Olson sussurrou a Soryang, lembrando o que ele disse anteriormente que o povo do Havaí deveria ser amigável com eles. Soryang não tinha nada a que responder. Ele notou a garotinha novamente. Ela entrou em colapso. Todos ficaram surpresos. O chefe da vila a colocou em seus braços. Lágrimas brancas estavam nos olhos. Ele me disse que Jin não a deixasse, porque ela é o único parente que lhe resta. Ele não suportava vê-la doente. Elson aproximou-se do chefe da vila e informou-lhe que ele aprendeu um pouco sobre artes médicas. Ele procurou permissão para ajudá-los. O chefe da vila perguntou se era a arte médica da Central Plains. Ele respondeu sim. Embora ele não seja médico, ele tem algum conhecimento em medicina. Ele perguntou se poderia olhar para a criança. O chefe da vila pediu que ele o fizesse. Então o chefe da vila estava prestes a dizer algo. Ele lhes informou que uma praga está devastando toda a vila já há algum tempo, e que crianças estão morrendo enquanto pessoas saudáveis sofrem. Olson disse que tentaria. O chefe da vila agradeceu a ele. Eles a trouxeram para dentro. O chefe da vila repreendeu os guardas por estarem lá, e ordenaram que eles guiassem o médico e seu grupo dentro. Eles correram em direção à casa. Soryang perguntou a um membro do clã Tang se o ancião também conhece artes médicas. O homem respondeu sim. Ele explicou as artes marciais do clã Tang envolvidas no manejo de venenos, resultando em uma alta proficiência em medicina. Além disso, como as artes marciais começam com conhecer o seu corpo, também devem conhecer algumas artes médicas. O Soryang pensou que era um grupo de assassinos que usava veneno. Se ele entrar no clã Tang, seria ótimo se ele pudesse aprender artes médicas em vez de artes venenosas terríveis. Então o homem acrescentou que às vezes eles pegaram bastardos malignos e injetaram veneno para ver como eles reagiram. A reação de Soryang foi tão engraçada ao ouvir, que como ele traduziu isso para fazer experimentos humanos como ele imaginava, mais aterrorizado ele ficou. As ruas da vila estavam completamente vazias, e alguém suspirou profundamente dentro de uma das casas. Olson explicou que transferiu algumas de suas chaves para ela e estabilizou a respiração dela. O chefe da vila agradeceu a ele. O chefe da vila implorou que salvassem sua única neta. Olson levantou um tópico. Isso é porque o pulso da criança tem algo estranho. Ele perguntou se ela tem um coração fraco desde o nascimento. O chefe da vila compartilhou que ela começou a se sentir doente há meio ano. Além de sua neta, outras pessoas também começaram a adoecer.
Eles chamam isso de doença misteriosa. Coulson então lhe sugeriu retornar. Quando estavam na entrada, Chayo-san falou ao chefe da vila que lhes forneceria um excelente remédio para o coração. Ele pediu que os moradores fossem reunidos para que eles pudessem tentar. O chefe da vila chorou enquanto agradeceu a ele. Ele sinceramente agradeceu a ele. So-ryung olhou para Chayo-san atentamente. Mais tarde, naquela noite, um membro do clã Tang caminhou ao lado do patriarca e reconheceu o esforço dedicado do patriarca ao cuidar dos pacientes. O patriarca agradeceu a Go-pai. Perguntando sobre os sintomas, Chayo-san respondeu que isso era muito incomum. A letargia, inchaço nos olhos, febre leve, pulsos irregulares. Os sintomas são diferentes, e aqueles com sintomas graves têm problemas com o coração. Chayo-san perguntou onde está o Sor Jovem P, respondeu que o Sor Jovem deve estar cansado de ajudar, então ele adormeceu. Ele o deixou no quarto. O Ozan concordou desde que o So-ryung o seguiu sem conhecer nenhuma arte marcial, então é claro que ele está cansado. Chayo-san decidiu vê-lo. A torta ofereceu para levá-lo lá. Eles entraram na sala. So-ryung dormiu profundamente na cama e os 3 centípedes estavam em uma cesta. O Ozan espiou pela porta e notou algo. Ele imediatamente entrou e levantou a mão contra So-ryung. Quando ele bateu em So-ryung, sua mão estava pesada. Tão jovem acordou imediatamente com dor nas bochechas. Chayo-san olhou para ele. Tão jovem de repente se perguntou o que lhe aconteceu. Tão jovem se afastou dele por instinto. Ele abraçou sua bochecha dolorosa. Ele cerrou os dentes e começou a ficar com raiva. Ele perguntou por que ele fez isso e reclamou que isso dói. O velho pediu desculpas e explicou que havia um inseto em seu rosto, então ele quis removê-lo. Tão jovem achou incrível. Chayo-san pediu que ele fosse ouvido. Ele queria verificá-lo antes de dormir, então ele passou. No entanto, o inseto pousou no rosto dormindo. Há muitos insetos venenosos na área, então ele achou que seria perigoso deixar o inseto lá. Então a mão de Chayo-san subiu sozinha. Ele mostrou a So-ryung enquanto disse que era um bug grande. So-ryung ficou surpreso ao ver isso. Então ele percebeu algo. Ele confirmou com Chayo-san que mesmo que os pacientes tenham várias doenças, eles têm arritmia. Chayo-san respondeu que está correto. So-ryung percebeu que a causa da doença na cidade era. Então ele apontou para o inseto e disse que ele beijava o inseto. É uma espécie da família Redovidae. Ele tem um nome porque suga sangue dos olhos ou lábios. Eles são tão assassinados que sugam sangue mais silenciosamente do que mosquitos. É por isso que eles também são chamados de insetos vampiros ou assassinos. Os insetos não são venenosos, mas seus estômagos estão cheios de parasitas nocivos. Então, uma vez mordida, uma pessoa pode facilmente infectar através de seus excrementos. Eles causam tripanossomose, também conhecida como doença de Chagas, e estão em 7º lugar na lista de animais perigosos que mais mataram humanos. So-ryung perguntou ao chefe da vila se os cães da vila ficaram sem ar ou mostraram sintomas semelhantes aos humanos. O chefe da vila respondeu que eles fazem e perguntou se também foi por causa do inseto. So-ryung respondeu sim. Ele perguntou se isso significava que eles poderiam salvar sua neta. So-ryung respondeu que é possível se eles tivessem o remédio certo. Olson sorriu. Ele perguntou ao torto o que pensou. Pai respondeu que ele pode ver o verdadeiro valor dos jovens guerreiros. So-ryung os viu e se perguntou o que havia errado com eles. Eles disseram a ele que eles eram da família Sichuan Tang. So-ryung parecia sem saber e Chayo-san repetiu a mesma afirmação em sua cabeça. So-ryung perguntou, e qual é o quê? Sua expressão irritada e confusa também é engraçada. Chayo-san explicou que há algo chamado Gu. Alguns dizem que são parasitas venenosos, outros simplesmente chamam de bruxaria. Eles são insetos cultivados por homens malignos na China. Ele acrescentou que esses homens alimentam insetos para as pessoas para causar dor ou fazer as pessoas fazer o que quiserem. So-ryung respondeu que parece incrível. Chayo-san aqueceu. Contudo, muitos artistas marciais foram eliminados por esses seres, ou coagidos a matar suas próprias crianças, ou até traíram suas famílias tornando-se escravos desses homens perversos. É por isso que muitos não pouparam esforços para encontrar antídoto contra a goma. Ele está relacionado a curas que fazem sair o gás do corpo, ou derretem e matam o corpo. So-ryung começou a perceber isso. Então ela perguntou que se alguém conseguiu fazer uma cura, quem poderia ser? Então ele disse orgulhosamente que é claro que era a família Sichuan Tang. Então ele lhes explicou que, se encontrassem algo para derreter o verme do tamanho de um punho dentro do corpo, o pequeno inseto deixaria de ser um problema. Ele mostrou a esfera derretida da maldição. Até um pouco desse remédio deve ser suficiente. So-ryung expressou seu divertimento, mas no fundo do interior ele pensou em quão elegante o nome é para uma droga antiparasitária. Eles garantiram ao chefe da vila que poderiam salvar sua neta. No final, os moradores começaram a se recuperar um por um, começando com a neta do chefe.
O chefe ficou tão aliviado. A hospitalidade dos moradores é uma boa recompensa extra. Vendo suas expressões brilhantes e alegres, parecia que os rumores sobre sua personalidade otimista não estavam errados. Chelson expressou que teria sido difícil se não fosse por ser jovem identificar a razão. Ele afirmou a todos que não era ele quem merecia gratidão, mas sim o jovem. Eles agradecem ao jovem guerreiro e o chamaram de seu salvador. Embora a medicina da família Tang cure os moradores, Chelson deu todo o crédito a ele. Observando Sor Young receber agradecimentos, deixou Chelson muito contente, como se ele mesmo estivesse recebendo. Sor Young ficou tocado com essa visão. Todos ficaram alegres, jogando o jovem repetidamente para o ar. Um pouco depois, o chefe da vila sussurrou ao ouvido de Chelson sobre o que eles falaram, na entrada da vila. Chelson perguntou o que era. O chefe da vila tem ligação com pessoas desaparecidas da vila. Chelson se recordou e perguntou sua opinião. O velho disse que queria retribuir o máximo possível, então ele investigou e uma história estranha veio aos ouvidos. Entre as mulheres de suas aldeias, há uma que vem de outra aldeia, e ela lhe disse que há alguns anos, sua cidade natal sofreu uma tragédia em que algumas pessoas desapareceram da aldeia. Todos acharam que finalmente o achariam. Kyozan perguntou onde está a vila. O chefe da vila mencionou que esta pequena vila fica ao oeste. E assim chegaram ao seu destino. Fedora de cadáver. Eles estão no lugar certo. O Kyozan viu algo. Os cadáveres, lixo e insetos estão espalhados na área. Há veneno no ar. Pi disse ao Sor Young para não olhar porque é muito horrível, mas Sor Young já viu tudo. Um homem notou algo e perguntou o que era. Há um pé de frango dourado. Comeu o cadáver de uma cobra. Aqui está o Ho. Oh não, só estou brincando. É um pássaro misterioso. Ele tem uma cauda dourada, e cores de roxo, rosa e preto dominam seu corpo. Parece mágico. Uma pessoa não poderia permitir mais desonra aos mortos, então pegou uma pedra e a lançou no pássaro. Jolson tentou pará-lo, mas era tarde demais. O pássaro não foi atingido, mas eles definitivamente chamaram sua atenção. O homem estava furioso, mas Jolson colocou uma mão no ombro e disse a ele que algo parecia desagradável. O pássaro estendeu as asas. Ele lançou miasma no ar. Sor Young ficou surpreso que os esqueletos fossem derretidos. Alguém pegou a boca de Sor Young. O Tioson ordenou que todos fugiram enquanto segurava a boca e o nariz do Sor Young. Essa besta é um Zenial. Este nome é literalmente traduzido como pássaro venenoso. Após esse encontro, o grupo estava seguro. Eles se reuniram em torno de Chilsan. Chilsan informou todos que, quando espalha suas asas, tinha 5 pés de largura, seu bico é afiado e bronze, e o corpo é coberto de penas roxas. Quando liberta a sua fúria e espalha as asas, tudo ao seu redor fica negro e morre, tornando-se veneno. Em sua cabeça tem uma coroa dourada, realmente uma presença real. Isso é chamado de geral. Ou comum geral. Sor Young tinha pensamentos, e seus olhos estavam cheios de entusiasmo. Quando ele perguntou se é uma das 10 grandes criaturas venenosas, Chelson respondeu sim. Ele explicou que isso ocupa o topo das grandes criaturas venenosas, chamado Genial, conhecido como o rei de todo o veneno. Sor Young estava tão animado em sua mente, até insetos venenosos e cobras na terra parecem adoráveis em comparação com ele. Sor Young pensou em como as armas bioquímicas estão apenas vagando em seu mundo atual. O Tiosen disse que parece ter sido atraído por cobras que carregam veneno. Dizem que Genial só come a cabeça de cobra venenosa. Sor Young perguntou se isso era comum. O Olsen respondeu não, é muito raro. É tão raro que as pessoas só podem ver isso depois de 100 anos. Sor Young ficou extremamente surpreso, tanto que Olsen perguntou por quê. Ele perguntou se é possível pegá-lo. Isso surpreendeu os membros da Tang. O Tioson ficou divertido e perguntou ao Sor Young se ele queria tentar pegá-lo. Sor Young respondeu sim, mas ele estava preocupado com o veneno. Chelson sorriu, entendendo que Sor Young tinha grande interesse em 10 criaturas venenosas. Nesse caso, ele disse a ele que há uma solução. Sor Young ficou surpreso. Chelson informou-lhe que se dominasse as técnicas de veneno dos clãs Tang, ele se tornaria imune a todos os venenos e poderia suportar o veneno de Genial com suas artes marciais clãs, bloqueando venenos ao redor do mundo. Cao Zian foi astuto quando ele abandonou a afirmação de que eles não ensinam técnicas de seus clãs a forasteiros. Mesmo que ele queira ajudá-lo como patriarca, ele não pode quebrar as regras. Sorian perguntou ansiosamente se poderia aprender ao se tornar parte da família. Ele também perguntou que se ele estivesse imune ao veneno, ele realmente suportaria o veneno de Genial? Cao Zan respondeu. Claro, e que se Sor Young concordar agora, ele vai ensiná-lo sem se reter e certificar-se de cuidar de seu dom também. Ele mencionou que se Sor Young hesitasse por um longo período, ele também o faria. Sor Young sentiu a pressão e anunciou que faria isso e se tornaria membro do clã.
Ele expressou sua ansiedade pela orientação dele. Ele agora o chamou de patriarca, não de mais velho. O homem astuto, com um sorriso travesso, respondeu como se não tivesse incentivado o jovem a concordar. Olson disse a So-ryung que desde então, ele é sempre um dos seus familiares. De volta no lugar podre, vestígios da mão sanguínea Rakshasa Takunyang são vistos em uma caverna. Há passos também. Eles ligaram para o patriarca e deram a ele um caderno que encontraram na caverna. Olson examinou e confirmou que é a técnica secreta da garra venenosa da mão sanguínea. So-ryung ficou assustado e ficou escrito em sangue. O Olson decidiu voltar. So-ryung perguntou se eles iriam para Sichuan. Olson respondeu que é o melhor. Agora que eles obtiveram o núcleo de centipés de mancha azul e garantiram o manual, So-ryung perguntou se não poderia passar na academia, porque ele queria libertar seus amigos. O Olson concordou porque So-ryung também precisa recolher seus pertences. Eles saíram. Mas quando So-ryung olhou para trás dele, ele notou algo. Ele apontou que há algo por ali. Eles verificaram e viram uma pena roxa brilhante do genial. Eles olharam enquanto pensavam. Olson pegou e disse a So-ryung que consideraria isso como um presente comemorativo por se tornar parte da família deles. So-ryung parecia muito interessado nisso. So-ryung agradeceu a ele. Olson respondeu que tudo está bem, exceto como ele lhe disse. Ele sugeriu mudar o título, após a cerimônia. So-ryung se perguntou se isso era como uma cerimônia de iniciação. Enquanto isso, no clã Tang, o grande patriarca Tang Musyang, que saiu primeiro, finalmente chegou. Ele está exausto, mas não descansou. Em vez disso, ele perguntou como estava a Wyun. Ele foi assistido por membros da Tang. Quando entraram apressadamente, disseram a ele que ela estava segurando sua vida. A porta se abriu. Ele imediatamente ligou para Wyun. As pessoas dentro ficaram surpresas ao vê-lo. Ele disse a Nora que agora tem o remédio. Ele tirou o núcleo da mancha azul. Vendo que ele foi bem sucedido, a Nora chorou. Eles se prepararam para lidar. Musyong ficou triste quando olhou para a expressão dolorosa dela. Essa é uma chamada perto. Ele está feliz por voltar apressadamente. A Nora o incentivou a dar o remédio imediatamente. Musyong deixou sua neta engolir. Um brilho azul a rodeou. Musyong colocou um dedo na mão para verificar o pulso. Todos eles querem que ela abra os olhos. Eles a olharam enquanto esperavam. Simultaneamente, So-ryung parecia embriagado. Ele ouviu dizer que a planície central era vasta, mas não esperava que fosse tão grande. De Hainan, pegue um barco para Hangzhou e depois passe por Nanjing. Depois de uma viagem de mais de 1 mês e meio, eles finalmente chegaram a Sichuan. Na residência do clã Sichuan-Tang, anunciou alegremente a So-ryung que era o clã Sichuan-Tang. So-ryung tem a boca aberta. Eles ficaram na entrada. Eles informaram que toda a montanha pertence ao clã Sichuan-Tang. É por isso que a montanha é chamada de Montanha de Tang. So-ryung deixa tudo quando pegou tudo. Imediatamente, membros do clã Tang saíram recebendo o patriarca. So-ryung ficou surpreso porque havia tantos deles. Ele se perguntou se todas essas pessoas eram do clã Sichuan-Tang. Mas entre esses bundos grotescos, uma jovem de vestido vermelho correu até eles. Este está correndo. Ela ligou para o pai e estava pesando. Lágrimas corriam pelo rosto dela, pois ela ficou feliz em ver seu pai novamente. Ao mesmo tempo, nosso garoto So-ryung foi enganado. O filho frio ficou feliz em ver sua filha viva. Ela a abraçou com força enquanto pediu desculpas a ele. So-ryung não conseguia entender sua beleza. Ele teve uma família com uma celebridade em sua vida passada, mas nunca tinha visto alguém com uma aura tão brilhante antes. O Tilson disse ao So-ryung que ele tem alguém que ele quer apresentá-lo. Tilson apresentou sua filha Hoyen a ele. So-ryung ficou chorado. Ele perguntou se o Tilson disse antes. So-ryung disse que era algo sobre a erva daninha, ou a grama que correu na memória de Cheol-san, e disse que era sobre a flor. Por quê? Quando ele foi vermelho, ele disse a So-ryung que a garota ao lado dele era a flor que So-ryung escovava. So-ryung não falou. Ele lembrou a conversa dele sobre a flor e se sentiu envergonhado. Neste momento, nosso MC sabia que ele estava estragado. Ele nunca imaginou ter perdido a chance de ter seu lindo waifu. A única filha do clã Sichuan-Tang, também chamada de Flor Venenosa Tang Huaiyun. Ela carrega um fardo emocional que ninguém sabe, desde que ela era jovem. Ela ouviu alguns velhos falando dela. Ainda que não estejam certos de seu talento, sua beleza é tão impressionante que é considerada uma das 3 flores de Murim. Eles falaram sobre ela ter um genro adequado. Outro ancião comentou que sugeriu ao patriarca tomar uma segunda esposa, mas foi recusado, e ele não entendeu o motivo. Ouvindo isso, Huyun percebeu que seus pais estavam corretos. Ela queria mostrar isso aos anciãos do clã,
fazendo grandes conquistas nas artes marciais da família. Ela queria mostrar que mesmo que não fosse um homem, podia fazer muito pela família. Mas a pressa é desperdiçada, se alguém for impaciente perderá o caminho. A impaciência causou um demônio no coração, o qual levou a um equívoco radical. Então vimos Ryan acordando. Nesse momento, o patriarca, sua mãe e outras 2 pessoas cercaram sua cama. Sua mãe parecia finalmente aliviada. Agora está segura. As lágrimas caíram dos olhos de Ryan. Ela chorou enquanto pediu desculpas à mãe. Ela queria ser uma pessoa útil para o clã, mas perdeu todas as suas chaves internas. O avô deu uma resposta e chamou seu filho. Ele perguntou se ela estava fazendo isso porque ela se sentiu triste por fazer seu pai e seu avô sofrer. Ele apontou como ela atingiu o nível de 100 venenos que ela desesperadamente queria. Ele disse a ela para parar de chorar e se animar. Ele a perdeu quando disse cerca de 100 venenos. Ela olhou para sua aura que estava brilhando. Ela perguntou ao avô. O grande patriarca mencionou que tinha algo a lhe dizer. Esta é a narrativa de um jovem guerreiro enigmático, que não só salvou vidas, mas também deu a ela 1000 venenos em vez de apenas 100. Atualmente, Ryan perguntou sobre ervas daninhas. O Sorian não teve resposta. Novamente, Sorian ficou envergonhado por chamar a filha de Chelson como erva daninha, porque estava tão imersa na história sobre as 10 grandes criaturas venenosas. Ele disse a ele para refletir sobre isso. Ele tentou descartar isso, dizendo que o patriarca levou demais a piada. Ele disse a ela que era bom conhecê-la. É tão engraçado que os membros do clã sorriram ao testemunhar o encontro desses 2 jovens adultos. Soryang se apresentou. Ele explicou que sabia sobre sua doença e ficou muito satisfeito ao vê-la saudável agora. O Ryan disse que era bom conhecê-lo. Ela se apresentou como Ryan e também é chamada de Flor Venenosa. Ela agradeceu a ele por salvar sua vida e nunca esquecerá o favor dele por todo o resto da vida. Tão jovem está apaixonado por quão bonita ela é. Tiozan perguntou tão jovem o que ele pensou. Quando ouviu uma voz na cabeça, a mandíbula de jovem caiu. Ele assumiu que era algum tipo de transmissão de som. Tiozan perguntou se ele concorda com ele que a filha dela é tão bela. Ele perguntou tão jovem se ele queria conhecê-lo mais. Poucos minutos depois, o jovem descansou em um banho grande. Os centípedos dormiram pacificamente na cesta. Tão jovem sente que ele vai morrer. Ele parecia descarregado. Então ele notou algo. Ele sorriu quando viu os centípedes. Um centipés acordou e sorriu para ele. Normalmente eles nunca cairão, mas quando ele disse que a água quente é ruim para eles e sugeriu que eles ficassem no balde, eles simplesmente entraram como se entendessem. Ele achou misterioso, como se eles pudessem entendê-lo. Chelsea disse que eles reagiram à intenção de matar. 2 centípedas agora estão acordadas e o observam. Ele disse a eles que se sentia envergonhado por eles continuam olhando para seu corpo nu. Então os 2 centipés se esconderam no balde. Soryang ficou divertido. Ele se recordou de que Pi mencionou que os centípedes eram seres espirituais. Ele pegou uma nota mental para perguntar o que é uma criatura espiritual. Mais tarde, ele pensou nisso. Ele não conseguiu se acalmar por causa do que Kilson disse. Ele sabia que tinha que sair rapidamente. Em um pavilhão diferente, a família está reunida ao redor da mesa. Há o patriarca, sua esposa e filha. Tilson disse a todos que ele vai dar o quarto da asa leste ao jovem guerreiro. Este quarto é um dos quartos de um casal em uma residência tradicional chinesa. O grande patriarca perguntou se o jovem guerreiro era realmente tão talentoso. O patriarca respondeu sim. E ele achou que eles se encontraram por acaso, mas sua ajuda não foi um encontro de sorte, mas a própria pessoa. Ele explicou que não apenas seu conhecimento de criaturas venenosas era extraordinário, ele até matou Oyang. Além disso, ele encontrou criaturas espirituais lendárias como pássaros venenosos. Além disso, ele até incubou o ovo de centipés azul. O grande patriarca comentou que o patriarca encontrou esse tesouro. Eles mudaram a atenção para o Hawaii. Gelson disse à filha que ele queria tomar o jovem guerreiro como seu genro. Ele perguntou o que ela pensou sobre isso. Wayne pensou no que significa. Então ela percebeu que ficou calada. Ela queria mostrar que agora ela adquiriu a constituição além de 100 venenos, 1000 venenos constitucionais, ela pode ser muito mais útil para o clã deles. Ela respondeu que também era membro do clã Tang e entendeu o que seu pai estava dizendo. Porém, ela mencionou que se o jovem guerreiro merece, deve descobrir por si mesmo. Então ela saiu correndo da sala. Este é um cenário muito peculiar na mente de Shael-san. O jovem guerreiro deve ter cuidado. Embora sua rosa seja bonita, ela também tem espinhos afiados. Huyan correu rápido, ela se sentiu machucada, agora ela finalmente adquiriu a constituição de 1000 venenos. Se ela parar aí, os anciãos nunca a reconhecerão. Ela se planeja examinar detalhadamente a natureza desse jovem guerreiro.
De suas qualificações à sua personalidade. Entre mentes, Sorian pondera sobre suas futuras ações. Ele sabia que ela provavelmente teria um rancor contra ele. Indagou ao filho, conhecido também como Centípede, sobre o que fazer. Wu Yen apareceu inesperadamente, surpreendendo-o. Ela parece muito linda. Irmãos, esse estilo de arte está realmente a estragar-me. Isso me lembra de um homem que não pode ser nomeado. De qualquer maneira, retorne à recepção. Ela pediu-lhe que aguardasse um momento, pois estava ansiosa. Ela pediu a mão dele, e ele a deu como um cachorro dando uma pata a seus humanos. Então ele corou. Ele lhe disse que não sabia o motivo da ansiedade dela, mas sugeriu que as coisas fossem mais diretas. Ele ficou tímido quando disse que havia uma ordem para coisas assim e perguntou sobre o que ele estava falando. Foi quando ela percebeu. Ao corrigir sua expressão, seu rosto ficou tão vermelho quanto um tomate e disse que não era isso que queria dizer. Soriang sentiu frio e decepcionado quando sabe que não era o que ele pensou. Houve um silêncio estranho. Ryan suspirou. Ela explicou novamente que não era o que ele estava pensando. Ela só queria checar o pulso dele. Ela adivinhou que ele entendia mal porque de repente pediu a mão dele. Soriang sentiu vergonha. Ela sentou-se ao seu lado e desculpou-se por surgir do nada e agir de forma rude. Ela explicou que, apesar dele ser jovem e inexperiente, parecia atencioso, então decidiu contar o ocorrido. Ela começou a explicar e Sol Yang prestou muita atenção. Pelo que Soriang ouviu, parecia um drama medieval. Como descendente direto, Wei Yuan constantemente enfrenta planos nefastos da família. Portanto, para manter a linhagem, os anciãos planejam trazer um genro extremamente capaz. Eles até consideraram como o status de jovens na família pode mudar se ele se juntar. Waione pediu desculpas de antemão porque precisava confirmar algo. Ela assegurou a ele que, embora as coisas não tenham ido bem, nunca teve intenção de tratá-lo mal. Ela reconhece que ele é seu benefeitor, então é claro, ela quer tratá-lo como um convidado ou algo assim, como um irmão jurado. Sol Yang estendeu a mão. Ele demonstrou compreensão e permitiu que ela confirmasse o que precisava. Ela o observou. Ela pegou a mão dele e colocou a mão no pulso dele. Ela começou a emitir uma aura azul ao seu redor. Ela explicou que as artes marciais do clã Tang não são algo que qualquer um pode aprender. Algumas pessoas podem aceitar toxinas em seus corpos e dominar técnicas de clã Tang, enquanto outras simplesmente não podem. É por isso que a tecnologia de veneno do clã Tang exige que um se adapte gradualmente ao veneno à medida que sua energia interna cresce. Somente aceitando-os todos podemos obter o domínio. Há lágrimas nos venenos. Começa com 5 venenos, depois 10 venenos, 100 venenos, 1000 venenos e finalmente 10.000 venenos. Felizmente, o corpo de Soriang pode aprender técnicas de veneno. No entanto, são apenas 10 venenos. Isso significa que seu corpo pode lidar com apenas 10 tipos de toxinas. Ter um corpo de 10 venenos é impressionante, especialmente para alguém que não nasceu no clã Tang. Soriang ficou surpreso. Wei Yun continuou a expressar que, em termos de habilidade geral, isso só o colocaria no nível de um artista marcial de primeira classe. A maior habilidade do artista marcial que alguém sem talento inato pode alcançar. Ela decidiu tirar uma licença. Ele a viu para fora, mas jovem pensou que tinha um corpo envenenado de 10 anos. Ele ficou pálido e percebeu que isso poderia significar que ele não podia pegar o Genal. Para o jovem, é uma questão séria. Alguém saiu do banho algumas horas depois. É Huai Yun, cara, que serviço de fãs. Ela notou que desde que pegou o núcleo interno da mancha azul, seu corpo emitiu um cheiro estranho, e isso aconteceu. Embora ela tenha tomado banho várias vezes por dia, ela vestiu suas roupas. Ela se perguntou se era uma punição por falar com gratidão com quem salvou a vida. Nosso garoto, Soriang, está adormecendo profundamente em seus sonhos. Ele está falando com alguém que lhe disse como ela está grata por sua bondade. É Huai Yun. Ele perguntou se estava sonhando. Huai Yun respondeu que pode parecer um sonho, mas não é. Huai Yun explicou que emprestou a aparência da garota que consumiu seu núcleo interno para evitar assustá-lo. Ela se apresentou como a mãe de todas essas criaturas. A mancha azul. O Sorion não conseguia seguir. 3 meninas se aproximaram dele. Ele deduziu que esses 3 são seus bebês. Ele perguntou a ela como ela apareceu em seus sonhos. Ela explicou que foi morta sem piedade, deixando seus filhos para trás. Seu rancor chegou ao céu e seu espírito permaneceu no núcleo interior. Ela acrescentou que enquanto amaldiçoava dentro do corpo da garota que consumiu seu núcleo, surgiu uma chance de resolver seu rancor, permitindo que ela apareça no corpo dele. Sonha dessa maneira. Tudo porque ele trouxe todos os filhos dela com ele. Soriang sabia que, no final, ele foi quem deu a localização dela. Ele não queria dizer isso, mas acabou envolvido na morte dos centipés da mancha azul. Ele a olhou para ela. Ela perguntou ao benefeitor se ele poderia conceder um pedido.
Ele respondeu sim, e prometeu cumprir qualquer pedido que ela possa ter. Ela pediu que ele cuidasse de seus filhos até que eles cresçam completamente. Soryang estava confuso porque os centípedos deveriam se tornar independentes depois de se molder 2 vezes do corpo da mãe. Ela respondeu que pode ser verdade para as criaturas menores, mas eles são diferentes. Ela explicou que até que a descendência de sua espécie derramasse 2 vezes suas conchas, eles permanecem dependentes da chave que flui do núcleo interno da mãe. Depois disso, eles continuam a crescer alimentando a verdadeira chave de outros seres. Isso foi feito? Soryang perguntou que, como Wyon consumiu o núcleo interno, isso significa que os bebês precisam ficar com ela? A mãe disse a ele que ele precisa entender as circunstâncias. Ela apontou que ela amaldiçoou a garota anteriormente por causa do seu núcleo interno. O corpo da garota está emitindo um cheiro desagradável. Ela pretendia garantir que nenhum homem se aproximasse da garota, impedindo-a de ter filhos. Em troca de levantar a maldição, ela negociou para deixar seus filhos absorver o chi do núcleo interior. Talvez assim, tão jovem, também possa conquistar o coração da garota. Tão jovem pensou nisso. Então ele sorriu e respondeu que não estava bem com ele. Ele não quer aproveitar a difícil situação de Huyong. A mãe não pôde deixar de admirá-lo por ser uma pessoa honrada. Ela perguntou como ele planeja superar esse desafio. Ela apontou que a garota estava procurando um homem forte e que ela não conseguiu exatamente obter o núcleo interno das 10 grandes criaturas venenosas para ele. Isso deu a Soryang uma ideia. Ele pediu que ela confiasse nela. Ele disse a ela para deixar isso para ele e tudo funcionará bem. No dia seguinte, Soryang e Hwayun estavam sentados lado a lado. Hwayun agora entende que o cheiro que vem de seu corpo é devido ao núcleo interno da mancha azul. Soryang disse a ela que era certo, e que se ela ligasse as centípedas ao seu corpo a cada poucos dias e deixasse que absorvessem o chi, o cheiro desapareceria naturalmente. Hwayun tinha uma pergunta, mas ela se sentiu desconfortável. Não importa o que diga, ela perguntou se ele compartilhou com ela sem pedir nada em troca. Ela sabia que ele poderia facilmente pedir algo como compensação. Soryang sorriu e mencionou que não poderia se permitir cair em uma situação difícil causada por uma mulher. Ele se recusou a ser tão vergonhoso. Huyun ficou surpreso com sua resposta. Ela se sentiu mal. Ela respondeu que não continuaria aceitando a bondade dele sem oferecer alguma coisa em troca. Agora ela considerou seriamente as palavras de seu pai. Vendo Soryang, ela percebeu que há coisas mais valiosas do que talento ou habilidade marcial. Soryang criou o que ele também pensou. Quando ela mencionou que ele tinha 10 corpos venenosos e podia absorver apenas 10 tipos de toxinas, ele levantou esse tópico. Então, Soryang pensou que ele só poderia tomar 10 tipos de toxinas para preencher esses 10 slots com as toxinas das 10 criaturas mais venenosas da planície central. Huyun ficou surpreso ao ouvir isso. Ela interpretou que ele queria se tornar o mais forte sob o céu, tudo por ela. Esse pensamento a fez corar. Por uma das 3 flores de Murin, a flor venenosa Tang Wyun, esta é a primeira vez que um homem a confissa tão ousadamente.